Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Naim Montes de Castro, o nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe, ilumine e ampare com seu manto de luz, que possamos unir os nossos corações a esse Mestre que nos ama tanto e que está sempre disposto a cooperar nessa nossa caminhada neste planeta de provas e expiações que é o planeta Terra. Espero que todos estejam muito bem e hoje vamos dar prosseguimento a mais um capítulo do livro Nos Bastidores da Obsessão e desta vez o médium Divaldo Franco e o espírito Manuel Filomeno de Miranda. Lembrando que anteriormente já passamos por 3 outros livros espíritas, iniciando com o livro Nosso Lar. Na verdade, foi o livro A Caminho da Luz, se eu não me engano, o primeiro livro, depois o livro Nosso Lar e depois o livro Boa Nova, todos pelo médium mineiro Chico Xavier. E desta vez estamos com o médium baiano Divaldo Franco, também uma leitura extremamente importante para todos nós espíritas, justamente porque trata sobre um tema e que hoje em dia mais delicado ainda, o tema obsessão. E já estamos no 5º capítulo, vamos retornar ao drama da família Moraes com o espírito obsessor Guilherme. Mas antes de iniciarmos a leitura, vamos dar aquela olhadinha para ver quem está aqui conosco. Olá, Elizabeth. Ótima noite. Jesus abençoe você, sua família. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. Doriane, ótima noite. Obrigado pela presença sempre. Jesus ilumine você e sua família também, lógico. Marisa, minha querida amiga Marisa, ótima noite. Que Jesus te ilumine. Albertinho, meu irmão Alberto, bem-vindo sempre. Que Jesus ilumine você e Ângela. Elisa, ótima noite para você. Obrigado sempre pela presença. Que Jesus te ilumine. Márcia Guimarães, ótima noite, Márcia. Obrigado pela presença sempre também, tá? Jesus ilumine você. Sérgio, meu querido amigo, ótima noite. Que Jesus te ilumine. Aquele abraço e beijo especial para o Bernardo. Fernando, muito boa noite, meu querido. Jesus te ilumine, bem-vindo. Obrigado pela presença. Maria Terezinha, muito boa noite. Jesus te ilumine, em especial seu netinho. Denise, olá Denise, muito boa noite para você também. Jesus ilumine você e sua família. Saudade da sua filha. Manda um beijo para ela, por favor. Neia, muito boa noite, Neia. Bem-vinda. Jesus ilumine você, toda a sua família. Laura, minha querida Laura, espero que você esteja muito bem. Amanhã estaremos juntos, se Deus quiser. Ótima noite, obrigado pela presença. Jesus te abençoe. Silvia, olá Silvia, ótima noite para você também. Jesus ilumine você e sua família. Valesca, muito boa noite. Jesus ilumine você também, toda a sua família. Olá Elizabeth, muito boa noite. Jesus te ilumine. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos. E as pessoas vão chegando, sala já bem cheia. E aí as pessoas vão se acomodando no nosso espaço virtual. Eu acho que já podemos iniciar. Hoje eu não vou fazer nenhuma introdução. O capítulo nem é tão grande assim. Mas obrigado, tá, Denise? O capítulo nem é tão grande assim, mas a gente vai bem devagarzinho
e vamos fazendo alguns comentários, vamos pontuando algumas coisas importantes para maior compreensão do texto. Vamos lá, então? Lembrando que semana passada nós falamos muita teoria a respeito do hipnotismo, conversamos sobre a história que vai lá desde Mesmer até os dias atuais, e hoje retomamos o drama da família que está com uma séria obsessão e os espíritos estão fazendo de tudo para diminuir esse sofrimento, acolher esses corações que sofrem, que estão tão descompassados. Então vamos lá, capítulo 5, elucidações valiosas. Guilherme, lembrando que Guilherme é o espírito obsessor, adormecido, fora trasladado para o local apropriado na própria terra, de modo a guardar em refazimento espiritual o novo encontro com os antigos cômpares, para as bênçãos da paz e, consequentemente, desobsessão do Sr. Mateus e de Mariana. E interessante aí, já esse primeiro parágrafo, nós já percebemos que o espírito Guilherme, né, ele está em algum local, algum hospital, na própria Terra, um hospital do plano espiritual, mas na crosta terrestre. E nós vemos muito isso no nosso centro espírita, o Centro Espírita em Montes de Castro, nas reuniões de desobsessão, nas reuniões de acolhimento, quando alguns espíritos lá se apresentam e acabam ficando por lá mesmo, nas enfermarias, no hospital que existe no plano espiritual, em anexo ao plano físico da nossa casa, eles continuam para tratamento. O lúcido mentor esclareceu que oportunamente seria realizada outra entrevista com o perseguidor da família Soares, de modo a serem recolhidos esclarecimentos que facultassem as operações socorristas com o êxito que todos desejávamos. Sugeriu-nos igualmente justo repouso e que antes das tarefas em programação buscássemos a serenidade da oração, a fim de podermos cooperar com mais firmeza e melhor entendimento dos problemas que afetam a marcha da evolução espiritual dos seres, embora, ao retornarmos ao corpo, não nos recordássemos com a nitidez que seria de desejar. E isso também, né, é bem interessante, porque em quantos momentos, ao final de uma reunião mediúnica, os espíritos nos convidam a uma noite de sono tranquila, né? Justamente para retornarmos à casa espírita e o trabalho continua, né? No desprendimento do sono. Em alguns momentos, não é raro, não. Eu, principalmente, eu já falei para vocês que eu tenho uma mediunidade aqui encarnado bem fraca, mas quando eu estou dormindo e eu tenho recordações assim bem lúcidas das coisas que acontecem. E eu relembro bons detalhes de reuniões no desprendimento do corpo. Antes do horário habitual, congregamos-nos na sede da União Espírita Baiana, no recinto destinado aos labores mediúnicos, e seguramente inspirado por Saturnino, o irmão Petitinga, tomou de o Evangelho segundo o Espiritismo, iniciando a leitura de comovedora página sobre a epígrafe: amar o próximo como a si mesmo, conforme se encontra no capítulo 11. As palavras, vibrando na tônica da compaixão, chegavam à alma como mensagem de amor que a todos nos irmanava em perfeita comunhão espiritual. Logo depois, a reunião teve começo. Incorporando o médium Moraes, Saturnino elucidou que traria Guilherme a psicofonia para melhor mergulho dos fluidos do sensitivo, de modo a diminuir-lhe a carga psíquica e o envolvimento nas faixas do ódio de que se via possuído desde há muitos anos. E aí a gente começa a entender a necessidade dessas reuniões no plano físico, né? Onde médiuns se juntam e alguns espíritos precisam passar por essa carga mais material, né? Mais animal, desse contato mediúnico com alguém encarnado. Porque, de alguma forma, isso faz frear, diminui o ímpeto
do espírito quando esse espírito está muito desequilibrado. Esse contato com a matéria é salutar. Silenciada a voz do instrutor amigo, o médium foi dominado por estertores angustiantes, e como se despertasse de pesado sono, em que as imagens evocassem cenas muito dolorosas, o aflito perseguidor identificou o recinto em que se encontrava e, acometido de repentina ira, pôs-se a deblaterar, gritar. Acalmado com os passos magnéticos aplicados pelo doutrinador, lentamente recobrou o equilíbrio e indagou a razão do constrangimento de que se via objeto, estando novamente ali. Então imagina, o espírito está dormindo, quando acorda se vê novamente numa reunião mediúnica e tendo que falar, se explicar, ouvir. Claro que ele fica muito irritado. E aí, com toda a boa vontade, com toda a calma, tranquilidade, os mentores, acabam dando um passe nele, magnetizando, e ele, de alguma maneira, dá aquela acalmada. Muito calmamente, Petitinga explicou-lhe a necessidade do intercâmbio, a seu benefício mesmo, esclarecendo a inadiável urgência de voltar-se para o exame mais ponderado dos problemas que o infelicitavam e dos quais somente o amor possui a tônica de poder conseguir a libertação. Guilherme esclareceu quanto à necessidade que nutria de retornar ao corpo. Esse era o projeto dele, Ele queria reencarnar como filho da Mariana, neto do senhor Mateus, justamente para incendiar lá a família. Incendiar no sentido figurado, lógico. Para dar prosseguimento à insidiosa cobrança, ressarcindo a injustiça de que se acreditava objeto. Elucidou que, numa das últimas reuniões do anfiteatro, guardem bem essa palavra, anfiteatro, o doutor Teofrastos apresentara o caso dele à multidão, que o aclamara delirantemente, exaltando a ética da justiça com as próprias mãos, nele vendo a vitória dos cometimentos que ali tinham curso. Como poderia agora recuar? Imagina que situação! Ele fora treinado por espíritos mais ainda perturbados do que ele mesmo, e de uma hora para outra ele vai agora se converter, vai se acalmar, vai perdoar? Como é que ele pode recuar? Então ficava essa pergunta. A entidade apresentava os sinais do desespero e da frustração da criança caprichosa, que se vê colhida no engodo da leviandade pela observação ponderada dos genitores. Ignoramos a quem anfiteatro se refere, iniciou com habilidade e delicadeza o evangelizador. Que poderia ter ocorrido no anfiteatro que lhe trouxesse responsabilidades, especialmente se tratando da prática inominável de crime covarde? Crime? Revidou Guilherme, visivelmente transtornado. O réu da justiça, que arde e fere nas mãos do regularizador de leis, passa na sua cartilha a ser um crime? E o defando suicídio a que fui levado? Pela deserção do lar, o adultério infame praticado por aqueles a quem você chama vítimas. Esquece as minhas dores e, interrompendo com muita destreza mental, redarguiu Petitinga, a essa hora semi-incorporado por Saturnino, que lhe apoiava a destra no centro coronário, irrigando a glândula pineal com altas doses de energia positiva. E aí é muito importante, para quem estiver lendo aqui e compreendendo, o trabalho que é essa dupla, o Petitinga encarnado e o Saturnino desencarnado tem de levar o acolhimento das palavras, mas também os fluidos de amor, de reorganização psíquica. Então, enquanto eles estão conversando com o espírito que está lá incorporando um médium, eles estão fluidificando, eles estão magnetizando o cérebro desse médium, que por tabela passa para o espírito, tá? Não voltemos ao exame das razões do sofrimento que o macera, falou com gentileza. Não ignoramos que há leis soberanas que se encarregam de encontrar o devedor onde se encontre. Para tanto, porém, não se faz necessário que novos devedores ou infratores apareçam, criando desse modo um círculo de viciações lamentáveis. Sim, todos nós precisamos compreender que existem dívidas. Nossa com a lei, dos outros com a lei de Deus também, e, de alguma maneira, nós não temos que cobrar essas dívidas de ninguém.
senão vira uma bola de neve, porque se hoje eu tento me vingar de alguém, amanhã uma outra pessoa ou esse mesmo alguém vai retornar para se vingar de mim. Não, nós não temos que nos meter, nós não fazemos parte da justiça divina. Deixemos a justiça divina com ela mesma. O nosso trabalho aqui é perdoar, agir com compreensão e compaixão. A lei, não desconhecemos, é de justiça, mas a justiça divina nasce nas fontes sublimes do amor e se manifesta por meios de misericórdia. Então nós temos que compreender que sim, existe uma justiça de Deus, só que o amor de Deus por nós é muito maior do que essa justiça. Então temos que acreditar em Deus, temos que confiar, né, nos seus propósitos, nos seus desígnios e permitir que Ele, esse Ele com E muito maiúsculo, resolva os problemas. Não somos nós aqui que vamos, de alguma maneira, fazer parte dessa cobrança. Ao amparo do nobre instrutor, todo o cérebro do encarnado se fazia radioso à clarividência. Então, quem pudesse enxergar ali estaria vendo o cérebro do médium ali brilhando, dando a impressão de que o sangue conduzia a poderosa substância luminosa a impregnar-se de cores suaves que o inundavam de dentro para fora. E o espírito, que ali estava também conectado, recebia tudo isso. E prosseguindo, aduziu: a qual anfiteatro se refere o irmão Guilherme? Ora, ao reduto em que nos reunimos para a aprendizagem de lições com o Dr. Teofrastos. Então, no plano espiritual, existe um local, uma escola dedicada ao mal, né? À maldade, à vingança. E estimulada a mais amplos detalhes, a entidade, exteriorizando uma satisfação até então não revelada, elucidou: surpreende-me a sua surpresa. Acredita você que nós estamos aqui desarmados? Técnicos verdadeiramente poderosos estão organizados a serviço da disciplina, junto aos fugitivos que se escondem no corpo de carne na Terra. É interessante observar como são ignoradas as realidades do lado de cá, mesmo por aqueles que se aventuram a excursionar além das muralhas do corpo. Então ele está dando aquela espetada nos espíritos. Vocês espíritas, vocês que acham que entendem tudo, vocês não conhecem que existe aqui no plano espiritual esses centros de aprendizagem das trevas? Já que somos tão ignorantes, aventou Petitinga, rogaríamos que você nos esclarecesse melhor. Envadecido, retrucou o perseguidor da família Soares. Ora, como narrei antes, quando na minha amargura solicitei ao Dr. Teofrastos a sua interferência segura, que me não foi negada. Paulatinamente tomei conhecimento das suas ricas possibilidades, inclusive do espetáculo do anfiteatro, que ele promove semanalmente para os que deambulam livre dos corpos, porém algemados à ignorância, sem saberem como revidar, como se vingarem, né? Como revidar o mal que receberam dos seus inimigos, que ainda não venceram as barreiras do túmulo. Assim, convidado por amigos numa quinta-feira, aos primeiros minutos após 0 hora, acorri ao local, que regurgitava de pessoas de ambos os lados. Então, nesse anfiteatro tinham encarnados e desencarnados, para ouvirem e aprenderem com o mestre suas preciosas lições. Mais tarde, tomado como exemplo, foi o meu caso narrado publicamente e, após apresentadas as linhas centrais da justiça, que me compete realizar, fui aclamado e na última semana apresentei despedidas. Do chefe recebi elogios, a promessa do seu auxílio e ajuda constante, durante os longos anos de afastamento do grupo, enquanto dure o meu mergulho. Alimentou-me a satisfação de que, embora separado pelo corpo, eu serei regularmente levado lá, mantendo os vínculos de organização para não permanecer ao desamparo. Então, o projeto é colocar o Guilherme para reencarnar no seio desta família que ele está obsidiando e durante os anos todos que o Guilherme for vivo, aqui na Terra, encarnado, ele retornará a esse anfiteatro para refazimento, para reaprender algumas coisas técnicas, porque o objetivo realmente, como eu disse, é colocar fogo no parquinho. E depois de expressiva pausa, asseverou:
Como vê, além do meu caso pessoal, conduzo agora a responsabilidade de agir em nome dos nossos, que veem em mim uma das representações dos vigilantes e defensores da verdade. Que absurdo, né? Estávamos estarrecidos. Como não poderia ser legítimo o depoimento de um membro ativo da organização? Não havia dúvidas, sim, e eu pensava. No entanto, como entender um anfiteatro nos moldes dos da Terra, a funcionar além do túmulo? Havia lógica, porém. Não é o mundo físico o representante dos efeitos? Assim sendo, quando existe do lado de cá, obviamente há do lado de lá. Se existe aqui na Terra, obviamente tem uma origem no plano espiritual. Quantas lições, todavia, Deus meu, aguardando por nós, o orai e vigiai, sempre comandando os nossos destinos. É por isso que nós precisamos estar muito atentos, porque os espíritos ignorantes estão longe de serem burros. Eles sabem muito bem como nos seduzir, como nos hipnotizar, por exemplo. Com a serenidade que lhe era habitual, Petitinga não se fez surpreso. Antes referiu-se a Jesus, que preferira o apulpo das massas à convivência com o crime e com a discriminação do poder temporal. A sua grandeza fora a sua suprema humildade, e o seu revide a todo mal foi a sua doação total aos perseguidos, aos perseguidores e afligentes, com os braços abertos na cruz, como se transformados em asas de amor, esperassem por toda a humanidade para amparar os infelizes e trânsfugas do dever, renovando-lhes as esperanças e sustentando-os na luta, amoroso e forte até o fim. Os conceitos emitidos, na mais pura emotividade, pareciam sensibilizar o comunicante, que repentinamente pareceu aflito, desejando libertar-se dos liames da incorporação, no que foi atendido por Petitinga e Saturnino, que lhe aplicaram passes balsâmicos, fazendo-o adormecer. Então, muito provavelmente, Guilherme, já com essa conversa, já estava começando a ceder um pouco. E ele, percebendo isso, ficou desesperado porque ele devia explicações, né, devia favores ao senhor Teofrastos, e começou a ficar muito preocupado. E aí os espíritos de luz colocaram ele para dormir. Os trabalhos prosseguiram normalmente até a hora do encerramento, quando o instrutor, retornando à incorporação, explicou que naquela noite mesma o grupo voltaria a reunir-se em desdobramento parcial pelo sono, para prosseguimento das tarefas. Isso é muito comum. As bênçãos da caridade e os tesouros decorrentes da comunhão fraternal somente os conhecem aqueles que exercitam a solidariedade. Todos demandamos o lar com o espírito lenido por esperanças consoladoras. Embora os membros da família Soares não houvessem participado do trabalho da noite, grande parte da tarefa fora desenvolvida objetivando a saúde e a paz daquelas pessoas. Conforme planejado, reencontramos-nos na sala singela do socorro espiritual, os que participavam da assistência ao irmão Guilherme. Agora já está todo mundo retornando sem o corpo físico, né? Tanto encarnados, que se libertaram através do sono, quanto, obviamente, os desencarnados, conduzidos por Saturnino e os seus auxiliares. Embora a parte considerável dos presentes fosse constituída de encarnados parcialmente desprendidos pelo sono, registrava-se em todos uma lucidez espiritual bem expressiva, o que facilitava o labor dos benfeitores. Né? E não é fácil ter essa lucidez espiritual, não. Os espíritos precisam aplicar muitos passes na gente para a gente conseguir ter essa lucidez no despertar no plano extrafísico, né? Guilherme, anestesiado pelo sono hipnótico, fora trazido antes e no mesmo compartimento, assistido por dois enfermeiros da esfera maior. Jazia inconsciente, velado, todavia, pelo carinho que lhe era indispensável para apaziguar as forças desconexas da ira e da decepção que lhe martelava o espírito rebelde e infeliz. Após aplicados recursos magnéticos de despertamento em todos os desprendidos parcialmente pelo sono físico, para melhor lucidez, foi o que eu falei, né? Não é simples você sair do corpo, tá dormindo e já desperta lá no plano espiritual, né? Com total lucidez. Não, os espíritos se desdobram para a gente conseguir ter um pouquinho mais de lucidez.
lucidez relativa de que deveriam estar possuídos os encarnados para as tarefas em programa, como explicou o instrutor. E quando todos os encontrávamos com melhores possibilidades de registro nos centros perispirituais, elucidou Saturnino que, naquela oportunidade, fora planejada uma incursão aos domínios do Dr. Teofrastos, para a coleta de informes seguros, no que tangia ao processo de desobsessão dos membros da família Soares, e mais em particular de Mariana. Eu, por exemplo, se tivesse nessa, eu ia pedir, olha, por favor, não me leva para o anfiteatro, não, porque eu tenho muito medo e eu vou criar problemas para o grupo. Expondo quanto ao imperativo do equilíbrio e da manutenção do estado de oração, equivalente à vigilância e à fé, informou que somente ele, Ambrósio, Guilherme, o irmão Glauco, que já conhecíamos desde a ocasião da mensagem sobre hipnotismo, que tanto nos sensibilizara, Petitinga e nós seguiríamos as observações no anfiteatro, enquanto os demais assistentes espirituais e o médium Moraes ali se demorariam em leitura evangélica e oração, contribuindo desse modo para os resultados almejados. E eu ficaria, com certeza, se eu tivesse condições de estar nesse grupo, lógico, na casa espírita fazendo oração, porque eu tenho muito medo dessas coisas. Despertado Guilherme, esclarecido quanto ao programa em pauta, este não se pôde furtar a uma expressão de horror. Como se atreverão a adentrar-se no reduto do chefe? Quais os objetivos que levarão em mente? Inquiriu assombrado. Ignoram que o espetáculo terá a direção pessoal do Dr. Teofrastos, que se faz acompanhar invariavelmente de mais de uma vintena, mais de 20 cooperadores e guardas pessoais? Essa temeridade poderá redundar em lamentável punição para todos, inclusive eu. Não, ninguém intente a realização de ideia tão louca quanto essa. Recuso-me terminantemente à quiescência. Você, no entanto, meu amigo, retrucou Saturnino, não se encontra em posição de escolha. As forças hipnológicas ali aplicadas não são a nós outros desconhecidas. Dispomos de larga experiência na questão e nos faremos acompanhar de um técnico em recursos que tais como eficiente cooperador para qualquer circunstância menos feliz. Então o grupo ali estava muito preparado, né? Saturnino, um espírito realmente muito evoluído. Além disso, estamos a serviço de Jesus Cristo. Aí você já ganha aquela coragem extra, né? Estamos a serviço de Jesus Cristo, o supremo chefe da terra, e poder algum é superior às forças que ele nos outorga para a prática do bem e a libertação de consciências ainda mergulhadas nas sombras do crime. Aí eu acho que até eu, se eu tivesse lá, alguém levantando, nós estamos indo junto de Jesus, aí até eu ia falar assim, não, peraí. Eu sou medroso, mas eu estou com o mestre. Vamos lá e seja o que Jesus quiser. Após uma pausa necessária, em que Guilherme se debatia entre as lembranças dos pensamentos que lhe eram habituais e a nobre austeridade de Saturnino, que, embora amoroso, sabia conduzir a questão com energia que não permitia discussão, prosseguiu. Como já lhe informamos, o nosso desejo é ajudá-lo a encontrar a diretriz da paz interior. Recuso-a, bradou o colérico. Sinto-me perfeitamente feliz, e a realização dos meus planos é o coroamento de todos os meus esforços e sofrimentos. Esta imposição desagradável e coercitiva me surpreende e enfurece. Não conte comigo. Como se aguardasse a explosão da revolta, Saturnino acercou-se do revel e, orando em silêncio, se foi transfigurando diante de todos nós. Agora, essa parte é muito legal. Enquanto uma aura de safirina e profusa claridade o envolvia. Vibrações sublimes a todos nos dominavam. Tínhamos a impressão de que o reduto modesto se transformava em recinto de luz. Suave música chegava de longe. Aí você vê que é uma combinação, né? As pessoas começaram a perceber luz, música, algo bem diferente estava acontecendo. E, surpreendentemente, começamos a ver, além do que seriam as paredes materiais, diversas entidades espirituais que participavam das tarefas, embora sem que nós, os encarnados, soubéssemos, mergulhadas em profunda oração, ajudando Saturnino, que se nos afigurava agora venerando a figura ancestral, ressurgida das páginas comovedoras da Boa Nova, nos seus primeiros séculos na Terra, quando homens afervorados se deixavam vencer pelas feras em inovidáveis testemunhos de amor a Jesus. Então, neste momento, surge um espírito, e que aí nós já estamos falando daqueles que conheceram pessoalmente Jesus,
que tiveram o seu martírio, né? Toda a sua história marcada nos livros da Boa Nova. A gente não sabe quem é, mas era alguém muito, muito especial. As lágrimas nos aljofravam, abundantes e ignotas emoções nos venciam docemente. O mensageiro da vida envolveu Guilherme paternalmente, transmitindo os suaves recursos do reconforto e da esperança, e falou-lhe com inimitável tom de voz. Meu filho, Jesus é vida, e a vida é inevitável caminho de todos nós, viandantes da evolução. Ninguém se furtará indefinidamente ao progresso, ao amor, à felicidade que a todos nós estão reservados. Olha que lindo, né? Só existe soberano no universo a lei do amor, que rege os mundos e comanda todas as manifestações existentes, porque o nosso Pai é o amor. O ódio a que muitos nos entregamos, quando inermes, caímos na rebeldia. Ódio sempre transitório, resulta na ausência do amor, que entorpecemos e envenenamos com as emanações mefíticas do nosso desequilíbrio. Não receio, portanto, amar. O amor oferece felicidade a quem ama, produzindo no espírito emoções transcendentes que enobrecem e vitalizam. Enquanto o ódio desagrega, macera e enlouquece, o amor sublima e liberta. Os que desrespeitam as leis da harmonia sofrem as consequências, sem que nos convertamos nos seus justiçadores, tornando-nos igualmente acelerados, loucos, e ninguém fruirá de paz ou experimentará alegria, vitimado em si mesmo pelo ódio. Há aqueles que, na volúpia do desequilíbrio, dizem não se importarem com o próprio estado. Isso é muito comum. Todavia, a realidade é outra. Lucigênitos, né, filhos da luz, temos todos a destinação da luz divina. Silenciou momentaneamente para dar ensejo a que Guilherme se impregnasse das sutis vibrações, deixando-se penetrar pelos argumentos e pelo amor que dele se irradiava. Prosseguindo, acrescentou: Esqueça, filho, todo o mal, para lembrar-se do infinito bem com que nosso Pai nos felicita às horas. O mal somente faz mal a quem o pratica, tornando-o mal. O perdão que se doa é semente de misericórdia que lançamos na direção do futuro, a benefício próprio. Não recalcitre, não adie a oportunidade da renovação. A vida a todos nos aguarda com a ação benigna ou severa com que nos conduzirmos em relação ao nosso próximo. Verdadeiramente infeliz é aquele que não perdoa, não esquece o mal, não oferece oportunidade de redenção. Todo perseguido resgata e se liberta, enquanto o verdugo se amarra à dívida e se deixa arrastar aos vigorosos potros do sofrimento, vencido mais tarde pelo vírus que alimentar nos escaninhos da mente atormentada. Recorde desse modo Jesus, que não carregava nenhuma culpa e, no entanto. E aí, qualquer um que tivesse nessa reunião ia estar já desmaiado, chorando. O ex-obsessor de Mariana, dominado por súbita emotividade, prorrompeu em copioso pranto, não falei? No qual extravasava toda a angústia retida por longos decênios, causando compaixão a todos nós, que acompanhávamos o labor socorrista, valorizando o poder incomparável do amor. Encolhido nos braços generosos de Saturnino, parecia uma criança muito crescida, porém absolutamente vulnerável. Em quantos momentos somos nós, né? Seres já crescidos, mas absolutamente vulneráveis. Cessada a ira, que é verdugo cruel, o espírito se deixara descontrair, retomando a condição dele mesmo. Chore, filho, acentuou igualmente comovido o Saturnino. As lágrimas de justo arrependimento e de necessária dor são como chuva preciosa em terra crestada, oferecendo oportunidade para que medrem as sementes da esperança, da paz, que padecem até então esmagadas na esterilidade do solo. Não permita, no entanto, que o pranto refazente se transforme em tormenta ululante e destruidora. Agora começa a vida nova para você, para todos nós. Jesus é sempre a porta, a nova oportunidade. Vadeemos os rios das paixões que nos retêm e avancemos na direção do porvir promissor.
Se o passado se nos afigura fantasma que nos impossibilita a paz, o futuro, através da utilização do presente em sabedoria e nobreza, nos enseja a bênção da alegria e a dádiva da paz. Todos nos encontramos enleados em reminiscências dolorosas. O nosso ontem é qual sombra esperando o sol do hoje para a perene claridade do amanhã. Silenciando momentaneamente, o benfeitor espiritual parecia recordar longínquas lembranças e, tomado por sublime modulação que nos parecia ter origem em distantes sítios, prosseguiu. Diante dos infelizes, o mestre, vez alguma, teve palavra de aspereza. Não os reprochou, nem os acicatou. Envolveu-os todos na cariciosa esperança de melhores horas, oferecendo-lhes a dádiva do trabalho, as oportunidades de 1000 recomeços para o burilamento íntimo. No entanto, diante dos que se compraziam na miséria alheia, pseudo-dominadores do mundo efêmero, aplicou o corretivo da palavra severa, advertindo-os com singular austeridade, não os poupando ao peso das responsabilidades que preferiam esposar. Raros, porém, temos sabido valorizar o impositivo da informação cristã. A diretriz evangélica ainda hoje parece a muitos loucura, conforme informava o apóstolo Paulo em seu tempo. Tudo nos fala do amor, desde as paisagens felizes da natureza às emoções superiores da vida, das sensações primitivas dos seres inferiores às expressões de felicidade dos homens. Todavia, o amor para muitos de nós não passa de arrebatado egoísmo, no qual asfixiamos as esperanças dos outros nas redes estreitas e apertadas do nosso personalismo infeliz. Relanceou o olhar pela sala clareada fortemente pelas fulgurações que dele irradiavam, enquanto Guilherme, que buscava assimilar lições com expressão de compreensível surpresa e ansiedade, se transformava em homem novo, abandonando a carcaça sofrida do homem velho e manado ao ódio, agora renovado pelas sucessivas vibrações do amor. E como se desejasse fixar em todos nós os conceitos ali emitidos, continuou lúcido. Nascemos, vivemos no corpo e perdemos a indumentária, retornando ao palco das mesmas lutas, vezes inúmeras, sem conseguirmos melhorar as condições espirituais, repetindo a roda das paixões escravizantes e que nos comprazemos. Muitos em incontável número encontramos na carne e dela saímos sem nos apercebermos do fenômeno, aferrados às vibrações mais primárias da vida. Todos sonhamos com o céu, sim. Raros, todavia, estamos construindo as asas da evolução com os materiais da iluminação íntima, nas linhas severas do trabalho fraterno, da renúncia, da caridade e do perdão. Semeamos pouca luz e colhemos aflições danosas. Por essa razão, nossa arca de esperança permanece vazia de alento. Sejamos prudentes, pois, utilizando os recursos da hora presente a benefício próprio. Verdadeiramente felizes são aqueles que perdoam, que cedem, que doam, doando-se também. Jesus é ainda e sempre a nossa lição viva, o nosso exemplo perene. Perene, busquemo-lo. Silenciou, invadido por emoções transcendentes. Tínhamos a impressão de encontrar-nos em outro plano vibratório que não a Terra, nossa genitora sofrida e portadora de sofrimentos. Né? Por mais que estivessem na Terra, eles pareciam, depois de tudo que aconteceu, estar no último céu. Recompondo-se com as características habituais, disse a Guilherme que o fitava algo atoleimado. E agora, filho, está disposto a seguir conosco ao recinto das experiências do irmão Teofrastos? Sim, tenho medo, porém. Em toda a minha desdita, sonhei não poucas vezes com a paz longínqua. Coitado, meu Deus do céu. Às vezes a gente olha o obsessor como se fossem grandes criminosos, né? E são pessoas tão perdidas e que às vezes nós mesmos jogamos essas pessoas às trevas. As lágrimas impediram-no no prosseguir. Pondo-lhe a destra sobre a cabeça banhada de úmido suor, Saturnino estimulou-o. Este é o seu momento de libertação. Não o adie. O Senhor nos ajudará. Sigamos. E semana que vem, vamos adentrar no anfiteatro. É um belíssimo capítulo hoje, hein? Impressionante
a profundidade deste livro e como foi esclarecedor e libertador perceber as palavras tanto do Saturnino quanto dessa entidade maravilhosa que estava dos bastidores, acompanhando o desenrolar e acabou intervindo na hora certa, na maneira mais amorosa e mais primorosa possível. E junto dessa energia que todos nós estamos sentindo, dessa emoção que esse capítulo nos despertou, vamos fazer a nossa prece para justamente aproveitar o máximo possível das energias de amor que estão vibrando em nossos lares. Lembrando da nossa água para a fluidificação que os bons espíritos vão executar. Vamos fazer a nossa prece. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos lembrar de Jesus, sempre Ele, o médico das nossas almas. Em quantos momentos estamos perdidos, estamos desviados do caminho, porque, por mais que seja reta a direção para o bem, apontado por Jesus, nós tomamos atalhos, tropeçamos, buscamos o acostamento para, de alguma maneira, não prosseguirmos na nossa caminhada. Mas Jesus, há 2000 anos, veio, se aproximou das pessoas mais humildes e simples e disse: suave é o jugo, leve é o fardo, quando vocês caminharem ao meu lado. Quantos dias andamos à deriva sem perceber os perigos em que nos metíamos. Mas hoje, Senhor, sabemos que ao seu lado, ao lado do seu Evangelho, da sua Boa Nova, a caminhada é tranquila, a caminhada é suave. Não porque estaremos isentos dos desafios, das tarefas, das preocupações, mas sim porque estamos fortalecidos juntos do teu ombro forte, que nos protege, que nos ampara e que, em muitos momentos, nos soergue dos tombos vexatórios. Assim, Senhor, neste momento de oração, fica a nossa gratidão por tudo que recebemos, apesar da nossa insignificância e da nossa falta de merecimento. Mas mesmo assim, através da misericórdia divina, somos amparados, somos ajudados pela sua mão, que é suave, mas ao mesmo tempo enérgica, quando dedicada à nossa proteção e nosso amparo. Fica conosco, Senhor, não apenas hoje, mas por todo sempre. E principalmente, Mestre, abençoa aqueles que fogem do teu olhar e que te perseguem. Estes são os que mais necessitam de ti. Assim seja. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês estejam gostando desse livro, assim como eu estou gostando. Está sendo um grande problema eu não estar lendo ele direto, mas eu estou me segurando e lendo com vocês aqui justamente para guardar toda a emoção e toda a surpresa juntos e que possamos ter uma noite muito tranquila, muito agradável
absorvendo cada vez mais os fluidos maravilhosos dessa companhia espiritual que todos nós estamos recebendo. Fiquemos com Jesus, fiquemos com Maria e, acima de tudo, fiquemos com Deus Pai, que está nos céus, mas também está nos nossos corações, porque somos filhos desse Criador que nos ama tanto. Obrigado a todos e até semana que vem, se Deus quiser. Ótima noite, pessoal!